Boa noite. Que Jesus abençoe a cada um de nós aqui presentes. Hoje nós vamos falar de livre-arbítrio. E não tem como falar de livre-arbítrio sem falar em fatalidade. Porque quando acontecem as coisas, geralmente as pessoas falam que foi uma fatalidade. O livre-arbítrio é a liberdade que Deus nos deu de fazermos as nossas escolhas. E isso vai contra a ideia da fatalidade, que muitas vezes nós atribuímos às coisas que acontecem. Porque a gente acha, geralmente, que estava tudo escrito, né, nas linhas do destino, como se diz. Mas se tudo já está determinado a acontecer, então quer dizer que a gente não pode fazer nada para mudar o rumo dos acontecimentos? Então, o Kardec perguntou para os espíritos: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a esta palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso, que vem a ser o livre-arbítrio? Então ele perguntou, né? O que adianta ter livre-arbítrio? Qual o objetivo do livre-arbítrio se tudo está predeterminado como se acredita? E os espíritos responderam: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para passar. Escolhendo essa prova, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, porque pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então aqui fica bem claro que a fatalidade existe quando o espírito nasce com uma deficiência irreversível, uma deficiência mental ou intelectual. E isso é a consequência do quê? Do livre-arbítrio mal empregado no passado, de uma escolha errada que a pessoa fez no passado. E isso pode ocorrer também durante, né, a sua vida, no decorrer da sua vida. Ela não precisa nascer com isso. E também é consequência do livre-arbítrio mal empregado. E isso sim se pode chamar de fatalidade, porque não tem como voltar atrás. É uma coisa que o espírito encarnado, a pessoa, né, fatalmente terá que passar. Então aí está correto nós dizemos que foi uma fatalidade. Mas mesmo assim ela é decorrente, né, de erros passados. E se nós conseguirmos não sucumbir às tentações do mal, utilizando corretamente o livre-arbítrio, nós venceremos a prova com êxito, sempre. E Kardec pergunta também, na questão 852 do Livro dos Espíritos: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira que agem. Não estará no destino seu infortúnio? E eles respondem: são talvez provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda aqui, lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Porque o homem costuma atribuir ao destino ou à sorte os insucessos que ele experimenta. Porque ele acha mais simples, menos humilhante. Mas na verdade o Senhor de tudo que lhe acontece, como eles disseram, é Ele mesmo. Nós mesmos somos responsáveis por tudo que nos acontece. Nós fazemos o nosso destino de acordo com nossos atos. E nós podemos modificá-lo segundo esses mesmos atos, segundo as nossas escolhas. Porque se todo sofrimento e dor que nós causamos a outra pessoa ou a nós mesmos fossem programados,
fatalidade nossa. Seria decorrente de um determinismo que anularia nosso livre-arbítrio. Porque se fosse tudo determinado a acontecer, nós não teríamos livre-arbítrio. De que adiantaria, né? A gente não poderia escolher mesmo? Então não é correto a gente dizer que está tudo escrito nas tábuas do destino. Não existe esse determinismo, achar que tudo estava escrito, né? E nós podemos sim mudar o rumo da nossa vida, porque Deus nos dotou do quê? De inteligência, de vontade, determinação e previdência. E é lógico, existem muitos acontecimentos que nós não podemos prever, e por isso mesmo nós não conseguimos evitar. São as reações de ações passadas, recentes ou remotas. Pode ser do passado e pode ser dessa mesma existência. São as leis divinas de causa e efeito, de ação e reação. Porque tudo que nós fazemos terá uma reação. E essas ações foram praticadas usando o nosso livre-arbítrio. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio que nos permite tomar as nossas próprias decisões, nós seríamos como robôs, à mercê da fatalidade do destino. Com essa teoria sem lógica da fatalidade, o homem não poderia fazer nada para mudar o curso dos acontecimentos. E Deus jamais faria isso com as criaturas dele, porque Deus é perfeito, Ele é justo, é Pai, e sempre nos dará oportunidades, quantas a gente precisar. E vamos dar um exemplo. Se alguém pega um carro depois de beber, né, ingere álcool ou drogas, pega um carro e sai em alta velocidade e causa a morte de alguém ou a própria morte. Será que isso foi fatalidade? Como diz? Não foi fatalidade, foi imprudência. Porque nós sabemos, nós temos consciência que não se pode pegar um carro alcoolizado, né? Ou drogado. Então, a gente tem essa consciência. Então, não foi fatalidade nem nada. Foi simplesmente uma inconsequência nossa. E tudo que nos acontece é resultado de nossas ações. Então, se nós morremos nesse acidente ou matamos alguém nesse acidente, é uma reação da nossa ação. Nós escolhemos beber e dirigir, né? Então, nós vamos ter que arcar com as consequências. Não adianta nós culparmos ninguém, porque pela justiça divina a gente não paga o que a gente não deve. Seria a injustiça de Deus, mas Deus é justo. E também temos os espíritos, os nossos irmãos que ainda estão atrasados, ainda têm maldade, eles tentam nos influenciar a cometer erros. Mas aí também entra o nosso livre-arbítrio, porque depende de nós deixarmos eles nos influenciar ou não. Quem está abrindo as portas para eles somos nós. Então a culpa será nossa. E Kardec, para deixar o assunto muito bem esclarecido, ele ainda pergunta, na questão 853 do Livro dos Espíritos: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Ou seja, quando a morte chega, a gente não consegue evitar. E se você morre, logicamente é uma fatalidade, porque você não poderá viver novamente. Então, é aí que reside a fatalidade. E nós podemos provocar a nossa própria morte prematuramente também por imprudência, através dos vícios, dos defeitos
que nós temos. Porque defeito é um vício. Nós somos viciados no orgulho, na inveja, na vaidade. Tudo isso é vício. E isso abrevia a nossa vida. Por quê? Isso desencadeia doenças do nosso organismo. E isso também abrevia a nossa vida. Não é só pegar um carro depois que bebe ou se droga. Mas se a pessoa não cometeu nenhuma imprudência, e mesmo assim ela vem desencarnar, a falecer, é porque havia mesmo chegado a hora dela. E quando chegar a hora, nada nem ninguém pode evitar, como os Espíritos explicam ali. E por isso Kardec pergunta também aos Espíritos nessa mesma questão. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameaça, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Ou seja, se não for a nossa hora, pode acontecer o que for, que nós não iremos partir. Mas se for, iremos com certeza. Kardec pergunta também: qual é o objetivo de corrermos riscos que não devem ter nenhuma consequência, já que não vamos morrer por causa deles? Assim, por que nós corremos riscos se não vamos morrer por causa desses riscos? Os Espíritos respondem: o fato de ser sua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Por meio dos perigos que correis, Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Dessa forma, Ele exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Quer dizer, Deus permite que nós passemos por algum perigo para que a gente dê valor à nossa vida, porque é uma oportunidade de ouro que Deus nos deu, de mais uma existência aqui na Terra, para evoluirmos, para melhorarmos sempre. E o homem, além de ser dotado do livre-arbítrio, possui também o instinto de conservação, de sobrevivência, assim como os animais. Então ninguém vai ficar parado diante do perigo. A gente vai sempre lutar a sobrevivência. Esse instinto de conservação, ele é o guia seguro que habilita o homem a evitar muitos acontecimentos desastrosos. Ele faz com que o homem reaja e procure superar os problemas. É claro que nós não vamos, como eu disse, ficar de braços cruzados diante do perigo. Isso não existe. Isso é um instinto nosso. Por exemplo, nós temos informação de um furacão. A gente vai procurar um abrigo. Um incêndio. A gente sai procurando um abrigo, procurando a nossa sobrevivência. Então, porque não faz sentido esperar a proteção divina. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus nos protege, com certeza. Mas a gente sempre tem que fazer a nossa parte. Porque a gente costuma pedir para Deus tudo, Até a paciência, que é uma virtude. E Deus não dá virtudes a ninguém. Nós temos que conquistar as virtudes. Nós temos que merecer. Senão não teria objetivo a nossa vida. E nós estamos aqui justamente para aprendermos, justamente para melhorarmos, deixarmos os nossos defeitos para trás e colocar no lugar deles as virtudes. E a paciência é uma virtude adquirida com o tempo, com o nosso esforço, assim como todas as outras. E nós, os espíritos reencarnados, nós resgatamos nossos erros, nossas dívidas de existências passadas de várias maneiras. Esses resgates são individuais ou coletivos. Assim, aqueles que são vítimas das investidas da natureza, como maremoto, terremoto, eles estão prestando contas de débitos passados coletivamente, pela lei de causa e efeito. Parece
injustiça, mas não é injustiça. Muito pelo contrário, é a justiça de Deus, é a propriedade de Deus. Nós temos as oportunidades de resgatar os nossos débitos. Só que Deus também faculta as vítimas o direito de se defenderem e se prevenirem de outras catástrofes que possam acontecer. Agora, quanto às coisas da vida, que dependem do nosso livre-arbítrio, da nossa livre vontade, com relação aos vícios, à saúde, a uma existência mais prolongada, mais tranquila, mais atribulada, ou mais atribulada, depende de nós, depende exclusivamente de sabermos usar essa liberdade de escolha. Se nós escolhermos viver com mais saúde, evitando excessos, podemos viver mais, aproveitando melhor a chance de aprendizado aqui na Terra. Porque o aproveitar a vida, o que é? Não é sair viajar o máximo que nós pudermos, não é se divertir o máximo que pudermos. É aproveitar cada momento na nossa reforma íntima, procurando melhorar a cada instante, tendo mais compreensão com o próximo, mais paciência, tolerância, e sempre procurar o conhecimento, Nesse sentido é que se fala em prolongamento da vida, para evoluir. Nós temos visto tantos homens, com mais de 80 anos, homens, mulheres, em plena atividade intelectual, que desfrutam de uma invejável lucidez, de saúde, saúde boa. É porque não abusaram dessa saúde. Eles desfrutam da vida material com equilíbrio, sempre desfrutaram. Eles nunca abusaram do livre-arbítrio. E as tentações estão aí, são provas que nós temos que vencer. E consumar uma ação maléfica depende do nosso querer ou não querer. É do livre-arbítrio a decisão do sim ou do não. E muitas vezes, por usar mal o nosso livre-arbítrio, nós magoamos pessoas, nós ofendemos e assim criamos situações ruins, chatas, constrangedoras. Nós sempre temos que nos colocar no lugar do outro e não querer para o outro o que nós não queremos para nós. E quando nós expressamos a nossa ira, a nossa raiva, quem é o primeiro a ser atingido? Será que é o próximo? Não, somos nós mesmos. Porque a raiva faz muito mal ao nosso organismo. Eles intoxicam o nosso corpo. Eles fazem muito mal. Inclusive o William Shakespeare dizia: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então nós temos o livre-arbítrio. E podemos usá-lo livremente, como diz, livre-arbítrio. Mas devemos lembrar que as nossas escolhas sempre irão dar origem a consequências. Seja para nós, seja para alguém, seja ao nosso redor. E nós seremos responsáveis por isso. Para encerrar essa palestra, eu gostaria de ler um ponto que fala sobre o livre-arbítrio. Nossa casa. Um velho carpinteiro estava em vias de se aposentar. Chegou ao seu superior e informou a decisão. Os anos lhe pesavam muito e ele desejava uma vida mais calma. Queria descansar um pouco, estar mais com a família, despreocupar-se de horários e rígidas disciplinas que o trabalho lhe impunha. Porque fosse um excelente funcionário, seu chefe se entristeceu. Perderia um colaborador precioso. Como última tarefa, antes de deixar seu posto de tantos anos, o chefe lhe pediu que construísse uma última casa. Era um favor especial que ele pediu. O carpinteiro consentiu. À medida que as paredes iam subindo, as peças sendo delineadas, o acabamento sendo feito, podia-se perceber à distância que os pensamentos do coração do servidor não estavam ali.
Ele não se empenhou no trabalho, não se preocupou na seleção da matéria-prima, de forma que as portas, janelas e o teto apresentavam sérios defeitos. Como também não teve cuidado com a mão de obra, a casa tomou um aspecto lamentável. Foi uma maneira bem desagradável dele encerrar a sua carreira. Surpresa maior foi quando o chefe veio inspecionar a obra terminada. Olhou e pareceu não ficar satisfeito. Aquele não era um trabalho do seu melhor carpinteiro. No entanto, tomou as chaves da casa e as entregou ao carpinteiro. Esta casa é sua, é meu presente para você, por tantos anos de dedicação em minha empresa. Que choque, que vergonha! Se ele soubesse que a casa seria sua, teria caprichado, teria buscado os melhores materiais, a melhor mão de obra, o acabamento teria merecido atenção especial. Mas agora ele iria morar naquela casa tão mal feita, porque a nossa vida de hoje é o resultado de nossas atitudes e escolhas feitas no ontem, tanto quanto nossa